Olá a todos, bem-vindos ao nosso debate que irá abordar as desigualdades em sistemas agroalimentares. Este evento é uma iniciativa da Comissão de Políticas Públicas de Superação da Desigualdade Social do Corecon São Paulo. Junte-se a nós para uma conversa profunda e esclarecedora sobre as disparidades que permeiam os sistemas agroalimentares em todo o mundo. Nesta transmissão, vamos explorar as raízes, os impactos e as soluções para as desigualdades que afetam desde os pequenos agricultores até os consumidores finais. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado especial, a quem nós já agradecemos pela participação, é o Adriano Campolina. Ele está direto de Roma e está participando aqui com a gente desta edição do Conversando com Economistas. O Adriano, ele é agrônomo e mestre em desenvolvimento, agricultura e sociedade. Ele é um oficial sênior da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é uma agência especializada das Nações Unidas. Sua carreira foi focada sempre na busca pela segurança alimentar, fortalecimento da agricultura familiar e promoção da sustentabilidade. A moderação deste evento será feita pelo coordenador da Comissão de Políticas Públicas de Superação da Desigualdade Social do Corecon São Paulo, Antônio Prado. Para iniciar nossas atividades, convidamos o nosso presidente, Pedro Afonso Gomes, presidente do Corecon. Presidente, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Eu quero agradecer ao Adriano, quero agradecer ao Prado pela oportunidade de partilhar conosco um tema de tamanha relevância. A Comissão de Políticas Públicas para a Redução da Desigualdade faz parte do objeto da nossa profissão, pois a nossa profissão, quando criada em 1951, ficou estabelecido que uma das suas metas era aumentar a renda, aumentar a riqueza e diminuir a desigualdade. Hoje estamos tentando cumprir ou contribuir com a comissão e esse tema de hoje será muito importante. Então, Adriano, obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade, por estando tão distante fisicamente, vai nos ajudar, não só o Corecon São Paulo, a Sociedade Paulista, a Sociedade Brasileira, e ao conselheiro Antônio Prado, obrigado pela organização desta live. Infelizmente, não terei como ficar até o final, por compromissos outros assumidos, mas depois vou assisti-la com muito interesse. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agora passamos para suas boas-vindas, o coordenador da Comissão de Políticas Públicas de Superação da Desigualdade Social, Antônio Prado. Antônio, por gentileza. Renato, obrigado. Quero agradecer a presença do presidente Pedro Afonso nessa Conversando com os Economistas, episódio 27. O Pedro sempre nos prestigia nessas conversas da comissão. E quero agradecer também a presença do Adriano Campolina, ex-colega de trabalho na FAO. E trabalhamos muitos anos na mesma área também. É muito importante a presença do Adriano, porque trazer o debate sobre os sistemas agroalimentares, para que todos os economistas conheçam, é necessário. Nós geralmente estamos muito centrados nos temas da economia urbana, da indústria, dos serviços, do comércio, e tendo você aqui conversando com a gente, Adriano, traz essa possibilidade aos economistas de São Paulo e também aos economistas de todo o Brasil que venham a se interessar por este nosso debate. Também a presença de um oficial sênior
da FAO, né? É algo que nos honra. É muito importante esse tipo de atividade junto com organizações das Nações Unidas, e você talvez seja o primeiro, né, a fazer um debate conosco nessa comissão, o primeiro das Nações Unidas, mas eu também já convidei, né, outros da CEPAL para participar com a gente. Então, agradeço, Adriano, e passo a palavra a você, né, para que você nos conte um pouco o que a FAO vem fazendo sobre esse tema das desigualdades nos sistemas agroalimentares. Obrigado. Muito obrigado, Prado, muito obrigado, presidente Pedro Afonso, obrigado, Renato, é um prazer estar com vocês aí na tarde do Brasil, comecinho da noite aqui em Roma. É muito bom participar de um programa conversando com economistas. Eu acho que, no caso, só eu estou conversando com economistas, porque eu sou agrônomo, mas, de qualquer forma, é um prazer muito grande, porque todas essas... quando se trata de desigualdade, o conceito fundamental aqui é a multidimensionalidade, né? As desigualdades não são apenas econômicas, elas são sociais, elas têm vários aspectos que as caracterizam. Talvez, só para a gente começar, eu imagino que a gente vai ir trocando bola e aprofundando em diferentes áreas, só para dizer que é um tema que está muito forte no contexto das Nações Unidas, como um todo, há vários elementos que estão fazendo com que o tema das desigualdades se transforme num elemento central da agenda das políticas públicas multilaterais, das discussões multilaterais. Por exemplo, no ano que vem, nós teremos a 4ª Conferência Internacional de Finanças para o Desenvolvimento, que vai reorganizar, ou vai repactuar o Acordo Quadro de Finanças para o Desenvolvimento, aonde o tema desigualdades é fundamental, até porque essa é a conferência que olha em temas tão importantes para a desigualdade, como, por exemplo, a geração de recursos domésticos para as políticas públicas e a apropriação das políticas públicas por diferentes grupos, olha questões, por exemplo, nesse contexto de geração de recursos domésticos, olha a questão da taxação e da taxação progressiva, que é um elemento fundamental na redução de desigualdades, olha também como anda a trajetória da ajuda internacional, em que tipo de ajuda tem ocorrido e aonde, olha temas de comércio, que são temas fundamentais para entender a desigualdade entre países e dentro de cada país nos sistemas agroalimentares, olha também temas como dívida e assim por diante. Então, esse vai ser um grande momento. Por outro lado, a Agenda 2030 tem um dos objetivos sustentáveis de desenvolvimento, o objetivo 10, é exatamente sobre desigualdades. Então, já está pautado no centro da agenda das Nações Unidas o combate às desigualdades, e justamente essa agenda passa por um processo agora de avaliação de meio termo, e vai haver uma conferência grande em Nova York, chama-se o Pacto para o Futuro, que vai olhar com muita profundidade nisso. Do ponto específico dos sistemas agroalimentares, para nós é fundamental na FAO essa discussão, porque, obviamente, os sistemas agroalimentares eles trazem em si um conjunto de desigualdades. Recentemente, Prado, o Comitê de Segurança Alimentar, o Comitê Mundial de Segurança Alimentar, encomendou um documento, um relatório, que é um relatório que tentou olhar justamente na redução, como que fazer para reduzir as desigualdades na segurança alimentar e na nutrição. E, obviamente, o primeiro passo desse relatório foi definir, afinal, o que é desigualdade em sistemas alimentares e nutrição. E esse paper, esse relatório que foi feito para o comitê por um grupo de alto nível, de expertos de alto nível, de especialistas de alto nível, ele definiu as desigualdades em dois grandes grupos. As desigualdades em relação aos resultados de nutrição e segurança alimentar, e a desigualdade em relação aos fatores da desnutrição e da insegurança alimentar. Então, no primeiro caso, por exemplo, em termos dos resultados, dos outcomes de segurança alimentar e nutrição,
eles tentaram olhar vários indicadores de desnutrição, seja um indicador de fome em geral, depois olharam indicadores como obesidade, olharam indicadores de crianças abaixo do peso médio, crianças abaixo da altura média, e compararam esses indicadores entre regiões e entre grupos específicos. E aí você observa tendências muito claras de como é que a desigualdade na segurança alimentar e na nutrição se revela. Você vai ter, obviamente, uma participação muito grande dos continentes do sul global nesses indicadores de insegurança alimentar e de desnutrição. Você vai ter, dentro de cada região ou de cada país, uma participação muito maior de grupos vulneráveis nesses indicadores, mulheres, jovens, povos indígenas, enfim, um conjunto de indicadores muito claros em relação a isso. Então, esse é o primeiro elemento, quer dizer, quando se trata de insegurança alimentar e desnutrição, a insegurança alimentar e a desnutrição, obviamente, elas ocorrem de forma muito desigual entre países e dentro de países, e particularmente, inclusive, nas zonas rurais, que concentram a grande parte da pobreza em nível mundial. Por outro lado, tem a desigualdade dos fatores que afetam a segurança alimentar e a nutrição. Por exemplo, o mais clássico é o acesso à terra, né? Ou a desigualdade nos ativos, se você quiser. Então, primeiro, você tem aí um elemento fortíssimo de desigualdade: quais agricultores acessam terra, acesso ao crédito, como fatores de produção, e acesso à extensão, acesso à infraestrutura básica, acesso a serviços, acesso a direitos, enfim. Então, você tem também esse outro elemento da definição de desigualdades em relação à segurança alimentar e nutrição. Esse documento, que é um documento de um painel independente, ele gerou um conjunto de recomendações, que a gente pode entrar com mais detalhes nelas daqui a um pouquinho, nesse momento, o comitê começa um processo de discussão entre os diversos países membros do comitê e membros da sociedade civil. É um comitê bastante que tem uma forma de operação muito diferente, como você bem conhece. O comitê começa as negociações sobre as recomendações justamente na semana que vem. Aqui na FAO iniciam as recomendações para tentar se chegar, pelo menos, a um documento conjunto que tenha um acordo sobre algumas recomendações básicas em relação à desigualdade. E, por fim, também dizer que, por evento da presidência brasileira do G20, as desigualdades também estão sendo muito discutidas no âmbito do G20. Há uma intenção de, inclusive, que haja uma declaração conjunta do G20 sobre desigualdades, que aponta, pelo menos, um conjunto de acordos de alto nível sobre ações a serem tomadas para combater as desigualdades. Talvez eu pare por aqui um pouquinho, Prado, para a gente ver por onde você conduz a prosa. Ok, Adriano. Esse comitê é um comitê técnico ou é um comitê dos países membros e organizações? Olha, o comitê que escreveu o documento, o relatório, que é esse relatório aqui, eu aproveito para mostrá-lo, deixa eu ver se eu consigo. Esse documento é um relatório de um comitê independente de técnicos, que foi contratado pelo Comitê de Segurança Alimentar para produzir um relatório. A partir das recomendações desse relatório, agora começam as negociações dos membros do comitê, que são os países, e o comitê dos países membros e dos representantes da sociedade civil, que se organizam a partir de um mecanismo de participação da sociedade civil. Então, essas negociações, quer dizer, a partir desse documento, a presidência do Comitê de Segurança Alimentar indicou um pequeno grupo técnico e um pequeno grupo que construiu uma proposta de recomendações que vão agora à negociação diplomática entre os países aqui no âmbito da FAO, do Comitê de Segurança Alimentar. Esse documento do Comitê Técnico Independente, ele já é público? Já é público, ele se chama
Reducing Inequalities for Food Security and Nutrition. Eu não sei se eu tenho como compartilhar aqui, talvez não, mas eu posso compartilhar o link com vocês. Eu não sei como é que eu faço, Renato, para compartilhar um link aqui. Olha, Adriano, se você tiver com material aí, a gente consegue visualizar sim para o pessoal que está acompanhando. A gente tem uma aba que você precisa estar com esse material aberto aí na sua máquina e a gente vem aqui no apresentar. Mas aí o que a gente pode fazer? Se você quiser depois encaminhar para a gente pode tentar espelhar ele na edição, se der. Perfeito, eu faço isso. É melhor assim. Mas você também pode passar qual é o site ou o link, aí a gente também espelha na gravação para o pessoal também depois pesquisar, que está nos acompanhando, Adriano. Porque eu estou aqui meio que numa como coisa antiga, eu estou com a versão escrita, estou com a versão física, mas eu vou achar o link e eu lhe mando por e-mail. Perfeito. E se você souber aí qual o link também, você pode falar que a gente também pode espelhar para o pessoal depois pesquisar em casa. Aqui. Perfeito. Antônio. Agora, Adriano, você estava falando dos fatores, né, que afetam essas desigualdades nos sistemas agroalimentares. Certamente, o acesso à terra é um fator fundamental. Mas eu queria trazer um outro tema, que também é um fator hoje em dia, e nós estamos passando por uma tragédia no Rio Grande do Sul, né? E é uma tragédia relacionada a mudanças climáticas, né? Nós sabemos que os eventos extremos, eventos meteorológicos extremos, vão ser mais frequentes e mais intensos, né? Mas também sabemos que o impacto desses eventos meteorológicos extremos será maior nos países do sul global. Isso chegou a ser abordado de alguma forma, ou nesse relatório, ou pela FAO recentemente? Sim, certamente, Prado, como você bem refletiu, é um dos novos fatores, vamos dizer assim. Você tem a desigualdade clássica, né, que se reflete aí na relação, na desigualdade, principalmente na desigualdade de ativos, até mais que na desigualdade de renda, né, que é a desigualdade de riqueza, a desigualdade de ativos. Mas, mais recentemente, com o fenômeno das mudanças climáticas e com a ocorrência cada vez mais frequente e mais drástica de eventos climáticos, sejam eles secas, sejam eles enchentes, obviamente que esses eventos climáticos afetam as pessoas de forma diferente. Tem as pessoas que já estão numa situação mais difícil, são afetadas com muito mais intensidade. Recentemente, a FAO lançou um outro relatório que se chama The Unjust Climate. E esse relatório ele foi baseado em tentar fazer uma medida dos impactos das mudanças climáticas nas pessoas em pobreza, das pessoas em pobreza em áreas rurais, principalmente mulheres e juventude. E ele mostra exatamente isso, que a probabilidade de que uma pessoa seja afetada de maneira mais drástica por eventos climáticos é muito maior conforme a situação de pobreza em que ela está. E mais do que isso, o próprio impacto relativo do evento climático sobre a vida daquela família é muito maior numa situação de pobreza. Então, você tem, para além dos elementos clássicos das desigualdades, você tem esse novo contexto com mudanças climáticas que traz um impacto muito profundo. E isso, de certa forma, se pôde observar na própria situação trágica que ocorreu no Rio Grande do Sul. Você vê que aquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade são definitivamente as mais afetadas.
Esse é um tema muito importante neste momento, né? Adriano, um outro tema também que está relacionado às desigualdades, eu sei que isso não é da sua coordenação, mas existe na coordenação, uma coordenação na sua divisão sobre as desigualdades de gênero, né? Você estava falando de financiamento e também dos ativos, né? Eu me lembro bem que um dos problemas das mulheres no sul global, né, é o acesso aos ativos, por uma questão, às vezes, de tradição ou das leis, né? Então, as mulheres não necessariamente herdam as terras, né? E isso gera um problema na questão do financiamento, já que conseguir crédito sem ter terra é mais difícil, né? Como que esse tema vem sendo tratado também nesse relatório? Olha, Prado, obrigado pela questão. Certamente, quando se trata de desigualdades em sistemas agroalimentares, a desigualdade de ativos é fundamental, e o ativo que a gente geralmente mais diretamente associa à produção agrícola é o ativo terra. O nível de concentração é absurdo em nível global, quer dizer, você tem uma situação realmente, por exemplo, a gente tem muitos dados do Brasil, mas em nível global, pense que 80% das propriedades rurais ou dos estabelecimentos rurais ou dos estabelecimentos agrícolas no mundo, eles têm entre 0 e 2 hectares, 80%. Entretanto, eles ocupam uma área muito, muito pequena, abaixo de 12%, se não me engano. Então, você tem uma situação de desigualdade já absolutamente drástica entre a pequena produção, particularmente a microprodução nesse caso, e lembre-se que em países, por exemplo, como a Etiópia, em vários locais, você está falando de uma média diária de 0,4 hectares. O mesmo ocorre em outros países densamente populados. Então, você tem, de fato, uma situação de concentração já estabelecida. Dentro dessa concentração, você aí tem elementos particulares para diferentes grupos vulneráveis. Certamente, mulheres é o primeiro grupo. Você tem, em muitos países, você ainda não tem a situação de que o título da terra é compartilhado. Portanto, se o título está no nome só de um homem na família, é só esse homem que vai ter acesso ao crédito, porque o teu título da terra é considerado um elemento importante para a maioria dos provedores de crédito, né? São as garantias e as contingências. Por outro lado, você tem elementos de absoluta... o patriarcado, quer dizer, ele acaba levando a novos processos de exclusão. Você tem, inclusive, situações em que, após o falecimento de um homem na família, a mulher é expulsa da terra, ou a terra é passada para a mão de outros. Você tem situações absolutamente distintas. E, embora você tenha já muitos países adotando políticas fundiárias que reconhecem o direito das mulheres à terra, você tem que, ao mesmo tempo, trabalhar com sistemas que são sistemas não formais de governança de governança da terra, que são sistemas, muitas vezes, que existem, que são diferentes tipos de formações em nível comunitário, onde o acesso à terra é decidido descentralizadamente por autoridades locais e muitas vezes autoridades informais. Então, nesse caso, reconhecer que esse sistema de governança de terras existe e trabalhar para a construção de sensibilidade do direito da mulher à terra também nesses sistemas informais é tão importante quanto a mudança em nível de política nacional e de leis nacionais. As duas coisas andam juntas, né? Você tem que trabalhar tanto com sistemas
tradicionais quanto com sistemas legais. Mas o acesso à terra, eu diria que é absolutamente fundamental, e a partir, não só a partir dele, mas também a partir dele, o acesso a finanças. Quer dizer, você tem um outro elemento fundamental aqui dos ativos, né? Um é terra, o outro é capital. E quando se trata de acesso a finanças, há vários elementos que se entrelaçam. Há um elemento de absoluta ausência de disposição ao risco do sistema financeiro para a provisão de crédito. Então, esse sistema acaba exigindo garantias que são além do que se pode conseguir. E aí, mais uma vez, afetando particularmente mulheres, jovens e os mais pobres. Você tem situações em que os governos não conseguem construir um ambiente favorável de compartilhar riscos, de fazer gestão de risco, como, por exemplo, faz no Brasil. Na maioria dos países não se faz, e, portanto, o sistema financeiro não chega. Você tem um elemento do próprio risco da agricultura, quer dizer, a agricultura é uma atividade de altíssimo risco, ela é imprevisível, particularmente no contexto de mudança climática, ela é ainda mais imprevisível, portanto, você ter sistemas de compartilhamento de risco, e quando se diz finanças, não é só acesso a crédito, é acesso a crédito, é acesso a seguro, é acesso à bancarização. E você tem um outro elemento muito importante, quer dizer, você tem uma grande parte das pessoas em situações de extrema pobreza, e particularmente mulheres, inclusive sem documentos. Imagina daí até uma conta bancária, a dificuldade que é. Por outro lado, você tem novidades interessantes, né? Por exemplo, durante o processo, realmente também bastante, que agravou muito as desigualdades, que foi Covid, acho que é importante levantar isso, não só os efeitos climáticos, mas também as pandemias, né? Tem um impacto muito grande, e um impacto diferenciado entre pobres e não pobres. Mas durante a pandemia você teve uma profusão de novas e inovativas formas de acesso digital às finanças, que podem trazer aí uma possibilidade de um salto de qualidade no acesso a finanças, se tomar conta dos outros elementos, por exemplo, como eu disse, de gestão compartilhada dos riscos para as finanças. Agora, só dizer uma coisa, Prado, a gente está olhando muito. Acho que a desigualdade, o interessante do debate de desigualdade, que ele não é um debate só sobre os pobres, ele também é um debate sobre os ricos. Então, é diferente do debate da pobreza, né, que a gente fala muito da pobreza, quando você traz o conceito de desigualdade, a gente tem que olhar tanto naqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade e que não estão... mas também olhar nos mecanismos que concentram as riquezas e os ativos entre os mais ricos. E isso também é muito verdade nos sistemas agroalimentares. Você tem que ver que sistemas agroalimentares, primeiro, têm um processo de concentração de poder de mercado nas cadeias produtivas agroalimentares muito grande. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo bem conhecido. Quando se trata, por exemplo, do mercado de insumos agrícolas, há uma concentração profunda nas empresas de sementes, nas empresas de agrotóxicos, enfim, aí já uma concentração inicial. Nas cadeias produtivas agropecuária, o poder de barganha do produtor na definição do preço final do produto primário é muito reduzido. Então, você acaba tendo, ao longo da cadeia, uma concentração profunda de poder de mercado que acaba se traduzindo numa desigualdade de poder dentro das cadeias de valor extremamente grande, em que algumas empresas têm um poder absolutamente profundo de moldar, através de mecanismos de preço e outros, a distribuição de renda naquela cadeia alimentar. E você tem, inclusive, elementos importantes que não se olha muito. Houve muita discussão recente, desde que a desigualdade passou a ser um elemento da agenda política e econômica, muita discussão sobre taxação e taxação progressiva. O que eu acho que traz um elemento também interessante de discussão de processos de taxação progressiva em sistemas agroalimentares. Eu acho que traz aí um campo de debate interessante.
Aonde, por exemplo, eu acho que o papel da FAO, obviamente, sendo uma agência técnica das Nações Unidas, é gerar conhecimento, é gerar dados, é dar transparência, né, aos processos, tanto de concentração de poder de mercado nas cadeias produtivas, quanto em relação à taxação. Um caso clássico que existe, por exemplo, na governança de terras, é a taxação progressiva de terras, ou seja, quanto maior a sua área, mais imposto você paga proporcionalmente, que é um elemento de política agrária e política fundiária clássico, mas que é muito importante e que muitas vezes cai em desuso. Então, acho que é importante olhar para soluções, né? Que soluções que a gente pode construir aos poucos para reverter essas desigualdades que ocorrem em relação à segurança alimentar e à nutrição, ou as desigualdades que ocorrem no campo e no meio rural. Lembrando que uma desigualdade fundamental já existe, são vários níveis, né? Você tem um nível de desigualdade entre países, e, obviamente, os países que têm uma dependência maior na produção primária tendem a ter uma série... tendem a ser mais pobres que os outros, portanto, é uma desigualdade estrutural entre países. Você tem uma desigualdade dentro de cada país entre o meio rural e o meio urbano. Lembre-se que a pobreza é um efeito, é um fenômeno, em grande parte do mundo, é um fenômeno fundamentalmente rural, não apenas rural, obviamente, há muita pobreza no meio urbano e periurbano, mas há uma pobreza rural que é muito, muito relevante. E mesmo dentro desses grupos, dentro da área rural, a desigualdade entre diferentes grupos. E, para isso, há ações que são fundamentais, ações de acesso à alimentação, ações de acesso a políticas públicas, ações de acesso à terra e ao crédito, ações de acesso à assistência técnica, ações de acesso à infraestrutura e à proteção social, e, ao mesmo tempo, ações que possam reduzir a desigualdade de poder nos meios, dentro dos agrossistemas, mas também entre países, por exemplo, a busca de relações de comércio mais justas e assim por diante. Obrigado, Adriano. Uma questão interessante, você conhece bem as cooperativas, né? Qual é a importância das cooperativas como, vamos dizer, política, né, para reduzir essas desigualdades e até essas discrepâncias de capacidade de negociação dentro das cadeias agroalimentares? Obrigado, Antônio. É certamente uma das ações mais fundamentais. Como é que você constrói formas de ação coletiva, ação econômica e ação política coletiva para resolver essas discrepâncias tão agudas de poder e de acesso a recursos e acesso a políticas públicas. As cooperativas são um exemplo interessantíssimo, porque elas, de fato, permitem a vários produtores juntos de definir em melhores termos os preços, e isso por si é fundamental, tanto do ponto de vista da definição do preço do produto primário, quanto também de fazer compras coletivas, a partir disso também ter um maior poder de barganha na definição do preço dos insumos, e até mesmo, em muitos casos, as cooperativas construírem a sua própria forma de agregar valor ao produto primário e fazer o processamento e a industrialização do produto e alguma troca, e fazer obviamente, uma divisão dos dividendos desse processo, o que também é fundamental para reduzir as desigualdades. Também é verdade que é importante garantir que, nessas cooperativas, os produtores menores tenham também a voz, um poder de voz, tem uma voz e um poder de influenciar as decisões muito grande, porque há o risco também de algumas cooperativas não terem a capacidade de responder aos anseios dos cooperados de menor tamanho relativo.
finalmente, também dizer que um elemento que foi muito interessante de inovação são as cooperativas de crédito, né, em que você tem uma série de produtores vindo juntos para construir processos mais justos e preços mais justos na oferta das finanças rurais. Então, a experiência brasileira das cooperativas de crédito é das experiências mais interessantes. Agora, eu não limitaria a cooperativas, eu acho que aí nós estamos falando da ação coletiva econômica para reduzir as desigualdades. Eu acho que as cooperativas são uma forma jurídica de fazer, mas há várias outras, há várias associações, enfim, há várias formas de ação coletiva que são fundamentais. E, obviamente, quando se trata de desigualdades dentro dos sistemas agroalimentares, a outra ação coletiva fundamental é a ação coletiva do trabalho organizado, né? Sabendo da sua trajetória no DIEESE e a minha anterior na CUT, você tem um elemento fundamental de como que você reduz as desigualdades dentro de sistemas agroalimentares a partir da ação coletiva dos trabalhadores na agricultura ou em outras partes do sistema agroalimentar, como, por exemplo, processamento, transporte e assim por diante. Sabemos, eu me lembro muito bem, nos anos 80, a importância que teve, por exemplo, a ação coletiva dos assalariados da cana-de-açúcar, na construção de uma agenda para o trabalhador rural, que acabou se transformando, que acabou sendo absolutamente transformativa das relações de trabalho, numa fase em que os trabalhadores rurais tinham menos direitos do que os trabalhadores urbanos. Acho que esse elemento da ação coletiva dos trabalhadores, acho que também é importante tê-lo em vista. Também um tema interessante, né, é o tema do papel da pequena agricultura familiar nos sistemas agroalimentares, né? Nós sabemos que muitos alimentos são produzidos principalmente pela pequena agricultura familiar, né? Por exemplo, leite é um alimento típico, né? Mandioca, feijão, né? Agora, um debate grande sobre isso, né, é como estimular a agricultura familiar a partir de políticas públicas. Então, por exemplo, no caso brasileiro, né, e que de alguma forma se multiplicou pelo mundo, né, existe a alimentação, os programas de alimentação escolar, né, em que a compra dos insumos para a produção desses alimentos para as crianças nas escolas é feita junto à agricultura familiar local, né? Qual que é a importância disso e como vem se difundindo no mundo esse tipo de experiência? Olha, Prado, eu acho que esse exemplo da agricultura familiar no Brasil ele é muito interessante, porque ele toca em vários aspectos que são fundamentais para a redução das desigualdades em sistemas agroalimentares. Toca com políticas públicas, toca com ação coletiva. O PRONAF, para aqueles que talvez não se lembrem, foi há muito tempo a luta pelo PRONAF, o PRONAF foi conquistado a partir da ação coletiva, né? Não existia PRONAF, não existia o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Foi uma reivindicação dos movimentos da agricultura familiar para que houvesse a criação de uma linha de crédito com juros mais favoráveis, focada e dedicada à agricultura familiar. E essa foi uma luta de anos, com várias marchas sobre Brasília, até que finalmente o programa foi criado e depois foi ampliado muito a partir de 2003, enfim. Então, um elemento aí de ação coletiva para a conquista de políticas públicas, que é uma forma fundamental de combater as desigualdades. Segundo, é você ser inovativo nas políticas públicas. Não basta o crédito. E o caso do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o caso da PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em ambos casos, você teve um entendimento que, para além da provisão nesse caso de ativo, né, do acesso à finança,
você tinha um elemento fundamental de um outro fator, que era o acesso a mercado. E como é que você garante um acesso da agricultura familiar ao mercado institucional, que é um mercado imenso. Se você só parar para pensar quantas toneladas de alimento são compradas por dia para alimentação nas escolas de São Paulo, você imagina o tamanho desse mercado. Não é um mercado pequeno. E é um mercado que até então, fundamentalmente, era ocupado, quem provia esse mercado eram outros atores econômicos, não era a agricultura familiar, a agricultura familiar organizada. Então, acho que teve esse elemento também de entender que, para você reduzir desigualdades, você tem que trabalhar tanto a redução das desigualdades nos ativos, como também no acesso a mercados, no acesso a políticas públicas. E no acesso a políticas públicas há um elemento interessante, porque, de novo, vamos falar dos pobres e dos ricos, quando a gente fala de desigualdade. Há um elemento fundamental de você reverter o foco que muitas vezes as políticas públicas têm nos mais ricos. A agricultura é um exemplo. Quanto de recursos públicos que fazem parte das políticas públicas da agricultura vão para os grandes produtores e quanto desse recurso vai para os pequenos produtores. E esse entendimento é fundamental. Agora, a reversão, você gradativamente ampliar a quantidade de recursos para a pequena produção, ela ocorre a partir justamente da ação coletiva para reverter, seja através do crédito, seja através da construção de políticas públicas e da dotação orçamentária para programas como o PNAE ou o PA, que esses programas exigem dotação, e é uma escolha a dotação orçamentária, é uma escolha que ocorre no ambiente político e que, portanto, você, ao mesmo tempo, buscar reduzir as desigualdades de poder entre os diferentes grupos que buscam acessar essas políticas públicas é também fundamental para a construção de um processo sustentável de redução das desigualdades. Existe ainda uma diferença muito grande do financiamento da agricultura no que se refere ao acesso de recursos da agricultura empresarial e da agricultura familiar, né? É um desnível considerável, mas isso certamente é esse tipo de ação coletiva que permite ir ampliando, né, o volume de recursos. Recentemente, foi lançado Nova Indústria Brasil, que é a nova política industrial brasileira, né? E uma das missões, né, dessa nova política industrial está diretamente relacionada à segurança alimentar. E uma das ações bastante relevante é a ação para aumentar a produtividade da agricultura em geral, né, mas a produtividade da agricultura familiar em particular, né? Eu me lembro de que existe aí um esforço de trazer a capacidade de produção de pequenas máquinas agrícolas já utilizadas na agricultura chinesa, né, para o Brasil. Você conhece essa experiência chinesa e qual é a relevância do investimento nesse tipo de aumento da produtividade da agricultura familiar, mas também, claro, da agricultura em geral? Não, Antônio, eu acho que é muito importante esse elemento, porque muitas vezes as pessoas, e de fato faz parte do debate de desigualdades, quando você fala em mecanização, a pessoa fecha o olho e já vê aquele trator imenso, aquela colheitadeira imensa, e essa é a noção de mecanização. Mas num país, por exemplo, como o Brasil, que a grande maioria dos estabelecimentos são estabelecimentos familiares, enfim, dentro da definição brasileira de agricultura familiar, que é o número de módulos, a renda, enfim, um conjunto de critérios que são definidos em lei. Para essa produção familiar, há outras formas de mecanização que são adaptadas, que são máquinas menores,
são máquinas que se adaptam exatamente à condição da agricultura familiar, e não só pelo tamanho, não só pela extensão do negócio, mas também pela diversidade do negócio. Uma grande parte da agricultura familiar não é monocultura, não é igual uma monocultura de cana-de-açúcar com milhares de hectares, você traz uma máquina de todo tamanho para trabalhar. Muitas vezes você tem uma diversidade, você tem culturas múltiplas na mesma área, você tem consórcio de milho com feijão, ou você tem uma rotação de culturas muito mais acelerada, você tem sistemas agroflorestais, você tem sistemas muito diversos, e, portanto, uma máquina que seja adaptada a essas condições é absolutamente essencial para o aumento da produtividade da agricultura familiar, mas também para o bem-estar, né, do produtor familiar, uma vez que o trabalho na agricultura é um trabalho fisicamente extenuante. Então, é muito importante a experiência. Eu conheço pouco da experiência chinesa, sei que há várias conversas de buscar ampliar. O que eu sei da experiência chinesa é que houve muito sucesso na ampliação do acesso dos pequenos produtores à mecanização. Isso é o que eu sei. Mais do que isso, eu não tenho muito conhecimento. Eu sei que aqui, por exemplo, na Itália, você também vê uma profusão razoável de maquinário de tamanho pequeno ou tamanho médio, porque você também tem aqui uma estrutura fundiária em grande parte do país, que é uma estrutura mais dividida. Agora, só ressaltar uma coisa, Antônio, que eu acho interessante. Você tem o caso brasileiro, é um caso particular, não é único, mas há um conjunto de países onde você tem uma agricultura dual, uma agricultura muito diferente, né? Você tem, por exemplo, o caso brasileiro, o caso da África do Sul, o caso da Argentina, o caso do Uruguai, em certa medida o caso americano, canadense, em que você tem uma produção empresarial em grandíssima área e, por outro lado, uma produção familiar mais focada em alimentos, na maior parte dos estabelecimentos, mas ocupando uma área menor. Essa agricultura dual, obviamente, leva a condições particulares na disputa pelos recursos públicos. Para onde vai, afinal de contas, o recurso público? É uma opção política, que é feita pelas instituições e que, obviamente, resulta das relações de poder entre as representações dessa agricultura dual. Em muitos outros países, principalmente na África subsaariana, à exceção da África do Sul e, de uma certa forma, do Zimbábue e Botsuana, você tem uma política agrícola só, como se todos os agricultores fossem os mesmos. Então, eu só quero ressaltar de que a organização social da agricultura familiar no Brasil e as instituições brasileiras foram capazes de criar políticas específicas e voltadas para a agricultura familiar, que são fundamentais para reduzir a desigualdade no sistema agroalimentar brasileiro. E é muito importante que essa experiência também ocorra em outros países, porque nesses outros países também há um processo de concentração de terra e de concentração de renda, mas ainda temos só um pacote de políticas públicas. E quando você tem um pacote só, a tendência é que que esse pacote seja apropriado por aqueles que têm mais poder, seja o poder de informação, né, até para saber que existe que a política pública está disponível, seja pelo poder de acesso direto aos tomadores de decisão ou aos implementadores de política. Então, você tem essa ideia da importância, eu acho que talvez é isso que eu estou querendo reforçar. O conceito de políticas diferenciadas é um conceito fundamental para reduzir desigualdade. Você não reduz desigualdade com a política que não compreenda e atue sobre o diferenciamento econômico e social que ocorre. Por exemplo, o PRONAF. Por exemplo, a PNAE ou PA. Você tem que ter uma política diferenciada, uma política que entende a necessidade de, através de um aporte de recursos em condições mais favoráveis do que o outro. Ao fazer isso, você está diretamente tentando reduzir a desigualdade. Talvez esse seja um ponto muito interessante da nova
política industrial brasileira, porque além de ser elaborada a partir de missões, né, essas missões também consideram essas desigualdades. No caso da missão orientada à segurança alimentar, né, talvez seja a primeira vez que uma política industrial faz essa diferenciação, né, entre a produção de equipamentos de grande porte, né, para a agricultura empresarial e equipamentos de pequeno porte, de manuseio mais simples, de manutenção mais barata, etc., para a agricultura familiar. Esse é um ponto muito relevante. Essa política industrial também, né, ela trata de um tema que você trouxe no início dessa nossa conversa, que é da disponibilidade de infraestrutura. Nós sabemos que quando nós tratamos da disponibilidade de alimentos, né, existe nesse processo de produção de alimentos uma perda significativa, né, nas várias fases de produção, né? E uma das fases em que há perda é no próprio transporte da produção, né? Então, ter uma infraestrutura adequada, né, reduz essas perdas, né? Ter o transporte adequado reduz essas perdas. Ter armazenamento adequado também, né? Esse tema é um tema que eu gostaria que você desenvolvesse um pouco, né? Das perdas, né, no sistema agroalimentar por ou inadequação ou por ausência de infraestrutura adequada. Não, essas perdas realmente são imensas e eu estou tentando me lembrar aqui do número, mas eu acho que é mais de 1/3, né, o volume total da perda, das perdas. É um número que eu me lembro também, né? É mais de 1/3. Que é basicamente perdas que ocorrem desde a colheita até o consumo final, e aí você tem tanto as perdas quanto o desperdício, né? As duas coisas andam juntas, a perda e o desperdício. Em relação à perda em particular, obviamente que o tema de infraestrutura de colheita, transporte e armazenamento é o fundamental, né? Como é que você consegue fazer desde a colheita até o pré-processamento, você reduzir as perdas de forma bastante grande. E para isso, o tema número 1, como você falou, acesso a maquinário é um elemento fundamental. Você tem um outro elemento que é a infraestrutura, tanto a infraestrutura, vamos dizer assim, mais pesada, por exemplo, de estradas, de transportar do lugar A para o lado B, mas também a infraestrutura descentralizada, quer dizer, a existência de pequenos armazéns, a existência de armazéns nas próprias propriedades, pequenos armazéns que possam coletar, a infraestrutura de estradas, a infraestrutura de transporte da malha, enfim, de você ter uma frota em boas condições, são elementos centrais. E de volta vem a escolha, quer dizer, quando o Estado faz a escolha de investir, de fazer investimento público na infraestrutura, em escolher fazer o investimento aqui ou acolá, dependendo, e esse é um elemento fundamental da desigualdade, são as desigualdades regionais ou espaciais, aonde você faz o investimento. A tendência é que os locais que já têm maior infraestrutura atraem mais infraestrutura, né? Você tem um elemento fundamental da disparidade regional, ou micro-regional, isso ocorre em várias escalas. Então, esse elemento de você ter uma prioridade clara de fortalecer a infraestrutura nos locais mais vulneráveis, nos locais que têm uma necessidade mais acentuada, é absolutamente fundamental, né? Exemplo clássico, o acesso à energia elétrica. Aliás, falando de perdas, por exemplo, imagina
o que é a queda de energia elétrica para um produtor de leite que tem um resfriador na propriedade, que você perde a produção. Então, você tem aí um elemento de garantia do acesso da pequena produção ou da agricultura familiar à infraestrutura, que eu acho que é um elemento fundamental e que é uma outra forma de combater a desigualdade. Ao você decidir, eu vou fazer esse investimento, seja no armazém, seja numa estrada, numa área de agricultura familiar, ao invés de fazer numa área de grande concentração de monocultura, é um investimento, é uma decisão política de alocação de recursos públicos que pode ou não reduzir as desigualdades. Essa é uma questão fundamental, porque se nós examinarmos os investimentos em infraestrutura nos últimos 20 anos, né, de alguma forma eles privilegiaram a agricultura exportadora, né? E esse tipo de lock-in, como você disse, você acaba investindo aonde tem mais capacidade econômica e capacidade produtiva. Quando, na verdade, nós também precisamos criar essa capilaridade, né, da infraestrutura para servir os pequenos produtores da agricultura familiar. Só para encerrar o nosso bate-papo, né, o último tema que eu acho bastante relevante é o tema do acesso à água. Nós sabemos que a agricultura consome muita água, né? E o acesso à água de qualidade, tanto para a agricultura como para a pecuária ou para uso das próprias famílias, né, é algo que vem se escasseando, ficando cada vez mais difícil, né? Houve um investimento razoável aqui no Brasil, na região Nordeste, né, com a transposição do Rio São Francisco, e também no programa de cisternas, né? Como que a FAO vem tratando esse problema da dificuldade crescente no acesso à água para a agricultura mundial, né? E como você vê também esses esforços feitos aqui no Brasil sobre esse tema? Olha, o tema água, obviamente, é um tema absolutamente fundamental para a agricultura e para a pobreza rural, tanto do ponto de vista do consumo de água que a agricultura efetua, quanto do ponto de vista do acesso das populações rurais à água e ao saneamento. São duas questões fundamentais do combate à pobreza. Dito isso, eu sinto que primeiro tem um debate que está começando, mas que é um debate importante, que é da governança da água. Como é que você estabelece, a gente conseguiu avançar, por exemplo, existem diretrizes globais sobre a governança de terras, mas não existe diretrizes globais sobre a governança de água. Acho que vai ser um elemento que mais cedo ou mais tarde vai ter que a comunidade internacional vai ter que se debruçar sobre ele. Segundo ponto, são modelos, né, que são modelos que podem ser complementares, mas também a importância de decidir qual a ênfase. O caso brasileiro é emblemático, né, em que você tinha a indústria da seca e você teve quase que uma revolução na qualidade de vida no semiárido brasileiro com a implementação das cisternas. Quer dizer, você ter um programa descentralizado, um programa que foca, e não é só água, né? Quer dizer, acesso à água de forma descentralizada, mas também na construção de capacidades para a adoção de técnicas de convívio com a seca, que teve um potencial transformativo absolutamente fundamental. Eu na época que o programa estava em rápida implementação, eu trabalhava no Brasil, na Actionaid Brasil, e visitava muitas comunidades com as quais nós trabalhávamos em vários estados do semiárido. Era impressionante, uma transformação da paisagem. Literalmente transformou a paisagem, né? E as pessoas tiveram a segurança do acesso à água, tem um elemento
transformador absoluto. Então, eu acho que essa é um pouco essa lógica. Enfim, você pode fazer, em relação ao investimento em água, você pode trabalhar como se trabalhava no passado, com mega obras que concentrava a água para o acesso de poucos, ou estratégias de realmente buscar uma maior igualdade no acesso à água. E aí são escolhas políticas que se podem fazer, e eu acho que o programa de cisternas é um excelente exemplo de como você consegue descentralizar esse acesso. Dito isso, obviamente, há também necessidade de vários tipos de acesso à água, mas é bom lembrar que se terra é poder, água também é poder, né? Então, eu me lembro, quando eu sou agrônomo e comecei minha carreira trabalhando em Minas, e eu me lembro também do poder político que os polos irrigados traziam, né? Você tinha polos de irrigação com grande investimento público e que acabava muito focado na produção de frutas para exportação e que acabava também gerando um processo tanto de especulação no acesso à terra quanto de concentração de renda. Então, há que buscar, de fato, em cada investimento de infraestrutura que se faz, seja ela de água ou outra, olhar com o olhar da redução de desigualdades. Como que, no final das contas, esse investimento vai reduzir os fatores mais fundamentais para a desigualdade. Adriano, muito obrigado. Eu acho que nós tivemos uma conversa bastante esclarecedora. Vai ser muito útil para os economistas e as economistas interessadas nesse tema, né? Eu também vou conversar com os colegas do Instituto Fome Zero e acho que nosso episódio aqui no Conversando com os Economistas também será interessante para o Instituto Fome Zero. Agradeço muito, Adriano, parabéns pelo seu trabalho na FAO, e eu volto a palavra para o Renato para encerrar aqui a nossa sessão. Muitíssimo obrigado, Antônio Prado. Obrigado, Adriano, pela sua disponibilidade em ter conversado com a gente hoje no Conversando com Economistas para debater as desigualdades em sistemas agroalimentares. Agradecemos novamente aos dois. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que ele tenha te ajudado bastante. O Conversando com Economistas fica por aqui. Até uma próxima edição. Tchau!